Vocês estão ansiosos, né? Uma semana para o Enem, uma semana para a prova de Ciências Humanas e Linguagens. Eu sei que é muita leitura para ir para esse momento. E hoje, eu, a professora Júlia, professora de História, estou aqui para trazer para vocês algumas dicas muito importantes para o Enem. Dicas essas, né, na minha disciplina, que pode te ajudar também em outras disciplinas da área das Ciências Humanas. Hoje a nossa aula vai ser centrada dentro dessas dicas e um aulão elaborado sobre a Primeira República. Nossa Primeira República, que nós sabemos que é um conteúdo que cai muito no Enem, que cai muito na história do Enem. E também eu vou trazer os seus antecedentes, obviamente, para vocês não ficarem perdidos no espaço, sem saber para onde estavam indo, como foi que aconteceu, como foi que chegou, como foi que foi embora, né? Primeiro a gente precisa saber os antecedentes. Mas antes disso, vamos iniciar pensando o que mais cai de história no Enem. O que será que mais cai? Vocês já analisaram? Já viram as provas anteriores? Principalmente a prova do ano passado, né? Que a gente se baseia sempre pelo ano anterior. Então, vocês analisaram? Vocês viram o que caiu tanto na prova de história do Enem? Caiu muita coisa, mas majoritariamente vai se cair sobre história do Brasil, história do nosso país, que ou ela cai diretamente sobre a história do Brasil, ela vai estar interligada com a história do mundo, né? Como a crise de 29, que vai provocar uma grande coisa aqui no Brasil, ou a Primeira Guerra Mundial. Então, tudo isso vai estar dentro da história do Brasil e é cobrado no Enem dessa forma, sendo diretamente nas questões ou sendo como apoio. Então, hoje nós vamos fazer essa análise, né? Fazer esse aproveitamento Brasil e mundo, que a gente precisa entender que história, ela está tudo interligado, né? É uma fofoca, menino, mútua, que começa aqui e se espalha. Então, a gente precisa entender isso. E o Enem, ele cobra a história do Brasil como ninguém. Apesar dele trazer a história do Oriente, trazer a história do mundo, trazer as primeiras grandes guerras, trazer a história antiga, que não vai relatar a América, mas a gente precisa estar ligado nesse foco. E dentro da história do Brasil, é uma coisa só? Sabemos muito bem que não, né? Nós temos o processo de descobrimento, quando Pedro Álvares Cabral vai lá e finca a bandeira dele aqui, né, com seu pé direito. O processo de descobrimento, o processo de colonização, né, e é uma coisa que tem 1/4 de que cai no Enem, é sobre a colônia brasileira, sobre o processo econômico da colônia brasileira e sobre o processo administrativo. Administrativo de que forma? Vamos lá começar. Né? Temos a administração colonial, que nós sabemos que o Brasil foi descoberto quando? Em 1500, né? 1500 é a data inicial. Mas alguém lembra de 1500, basicamente? Quase que não. Lembra o que estava acontecendo em 1500? Também não, né? A maioria das vezes não. 1500 é um ano que a Europa está mudando, que a gente tem que entender que o Brasil, nesse momento, ele vai depender da Europa. Ele não vai ser independente, né, de si. Ele não vai ser independente sozinho, né? A sua história vai começar sendo contada pela história do outro, que é a história europeia. Então, em 1500, vamos ser descobertos por um português que vai aportar no nosso litoral, nas nossas águas, vai aportar nas nossas praias e vai descobrir essa terra maravilhosa, essa terra grandiosa. Mas eles estavam buscando uma outra terra que eles já tinham um reconhecimento, já tinham todo um processo de economia, que era as Índias, né? É por isso que o nosso povo, hoje, o nosso povo tradicional, o povo indígena, né, ele vai se chamar de índio, justamente por esse início, né? Eles terem vindo para o Brasil, se perderam no Oceano Atlântico e acabaram parando, acabaram descobrindo essa nova terra. E é a partir desse momento que a gente vai ter os povos tradicionais colocados como os índios, né? E aí a história do Brasil inicia como Brasil. Anteriormente nós tínhamos as etnias, que cada um tinha o seu nome, seu codinome. E aí nós vamos iniciar a história do Brasil a partir de 1500, a data inicial de tudo, a data inicial que a gente começa a contar a história. E a partir disso, 1500 é muita história, né? São 519 anos que vai ser cobrado 519 anos de vocês no Enem. E vai iniciar com o Brasil Colônia. Brasil Colônia é fenomenal. Porque ele é 222 anos.
de uma coisa só, né? A gente vai ter ali, na verdade, muita mudança, porque a colonização só vai se iniciar quase no fim do século XVI, para o início do século XVII, com a nossa principal economia, que é a cana-de-açúcar, dentro do Nordeste. Depois ele vai passar para uma economia aurífera, que vai ser o processo de interiorização do Brasil, que vai ser quando vai se descobrir o ouro, que aí nós vamos ter o nosso querido feijão tropeiro, né? Que aqui quem conhece come, sabe muito bem. Que vai ser tudo, vamos começar a contar a nossa história, vamos começar a nos construir brasileiros a partir, né, do século XVIII, a partir do século XIX. Porque anteriormente nós éramos, o Brasil ele era só um local de exploração. É a partir do século XVIII e o século XIX que vai se começar a se implementar nesse Brasil pessoas, uma tradição, uma cultura, uma identidade, que vai se começar as lutas pela independência. Tanto que a gente tem a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, e a gente foca bem na Inconfidência Mineira, porque é uma Inconfidência que tem os ideários iluministas, inspirado na liberdade, na igualdade, que vai ser implementado no Brasil. E hoje é muito discutido isso quando a gente pensa nesses países na atualidade, que passa por um processo de dificuldade democrática dentro dos nossos vizinhos, por exemplo, que estão passando por um processo político de instabilidade. Então, sempre a gente tem no nosso processo histórico que nos leva até hoje. Então, cada processo desse, cada passo que foi dado, foi uma caminhada para a gente chegar no momento que nós estamos agora. Um momento essencial, né? Que vai levar futuramente ao que nós não sabemos o quê. Mas esperamos que seja uma coisa boa. E estamos caminhando para uma coisa boa. E a partir desse momento, a gente vai analisar os anos do Brasil colonial, né? Anos-luz muito bonitos para os portugueses, não para a gente. Até o nosso processo de independência, nós éramos sugados, extraídos, o que nós tínhamos de riqueza e levado para Portugal. E é a partir desse momento de independência, no grito das margens do Rio Ipiranga, a gente comemorou há uns meses atrás, no dia 7 de setembro, né? A gente comemorou, meses atrás, na verdade, a independência do Brasil. Essa independência que vai acontecer em 7 de setembro de 1822. Uma coisa que é cobrada no Enem é esse processo de independência. Como é que vai se dar esse processo de independência? E vocês prestem atenção que quando é cobrado esse processo de independência, é cobrado sobre a identidade nacional, sobre como se vai construir a identidade nacional. Na maioria das questões do Enem é dessa forma. A identidade nacional é que vai levar o processo de independência. A partir do processo de independência, nós vamos começar a construir o Brasil que nós conhecemos hoje. O Brasil com constituições, o Brasil com leis e um Brasil anteriormente com o imperador, que vamos passar a ser republicano. E esse vai ser o nosso foco de hoje, né? Que vai ser o Brasil república, o Brasil dessa transição e o Brasil que vai nos constituir como hoje. O Brasil que vai constituir como lei, um Brasil democrático, um Brasil presidencialista. E é o que é cobrado pra caramba, são essa transição. É você deixar de ser um império e passar a ser uma república, se constituir como uma república, ser um país que demorou esse processo, né? A gente foi um dos últimos países da América Latina a passar por esse processo de republicanismo. E como é que isso vai acontecer? E é claro, lembrando o que estava acontecendo no mundo. Não estávamos sozinhos aqui. Tínhamos todo o mundo ali influenciando aqui, né? Tínhamos o outro lado do Atlântico, influenciando aqui. Ou lá em cima, na América do Norte, influenciando no nosso Brasil. Né? Vamos para o primeiro slide, que ele vai tratar sobre a nossa primeira república, que é conhecida como a República da Espada. Pode colocar aí. Né? Então, vamos lá. A primeira república ela vai acontecer, né, a partir do dia 15 de novembro de 1889, né, uma data muito importante. 15 de novembro. No final, no caso, no 15 de novembro, final do século XIX, final do grande século e início
do que a gente vai dizer do século da aurora resplandecente, né? Que tem um autor, o Eric Hobsbawm. Ele vai trazer essa aurora resplandecente para o século XX. E nós sabemos que o século XX, o nosso século anterior, é o século da maestria. O século que vai trazer o grande avanço humano, grande avanço tecnológico, e também vai trazer algumas catástrofes, né, desses avanços. Sabemos que a humanidade ela deu passos maiores que as suas pernas e acabaram tropeçando em alguns momentos. E aí nós vamos ter, né, nesse momento, no Brasil, no final do século XIX, virada para o século XX, a transformação do Brasil Império para a República, essa transição. Que vai ser, mas essa transição, ela vai elencar um processo um pouco vagaroso, né? Vai ser um processo que nós vamos destituir o imperador e vamos implementar uma República da Espada. Por que República da Espada? Porque vão ser 2 militares, que vão ser os primeiros presidentes do Brasil. Vocês sabiam disso? Que os nossos primeiros presidentes do Brasil vão ser 2 militares? Que é só o terceiro que vai ser um presidente civil? Um presidente que não tinha nenhuma ligação às bases militares? E o primeiro presidente, no caso, é o Marechal Deodoro da Fonseca, barbudão ali, um marechal que tinha participado da Guerra do Paraguai, uma guerra anterior no Brasil, durante o Segundo Reinado. Tinha participado da Guerra do Paraguai e tinha saído como vitorioso. Tinha uma experiência militar, né? O Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai assumir a presidência da República, querendo ou não, através de um golpe, né? Que vai ser um golpe que vai ser instaurado pelos partidos liberais e pelo Partido Republicano, que vai destituir o Império Brasileiro. O Império do Dom Pedro II vai ser destituído, apoiado por toda uma elite brasileira, por todos os grandes comercializantes brasileiros, por todos os políticos brasileiros, digamos assim, que vão apoiar esse fim dessa monarquia que durou muitos anos no Brasil, dessa monarquia que, na verdade, não deveria ter existido, né? Se a gente ouve, foi o único país da América Latina que, depois da sua proclamação da independência, se transformou em uma monarquia e não em uma república. E a partir desse momento, a partir desse primeiro cara, o Marechal Deodoro da Fonseca, eu chamo ele de o Fonsequinha, ou é só lembrar a avenida, a rua, né, no caso. Temos o Marechal Deodoro da Fonseca, um grande militar, um grande representante militar, que ele vai ser colocado provisoriamente. Vai ser um governo provisório. Um governo provisório que vai ter que organizar a casa. A casa ela vai sair, vai ser deixada toda bagunçada, né? Vai deixar coisas espalhadas. E esse primeiro governo, o governo do Marechal Deodoro, que vai de 1889 a 1891, como governo provisório, um governo do qual ele deve organizar as coisas. E essa organização vai iniciar a partir do momento que ele vai instaurar uma constituinte. O que é uma constituinte, né? Vai se aparecer, já vi questões do Enem que se aparece de que forma? Se aparece ele colocando justamente, era uma questão sobre a Constituição de 1891, que a gente vai já colocar, que é uma Constituição que vai ser construída a partir de Marechal Deodoro da Fonseca, a partir do governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Justamente durante essa provisão que ele vai fazer, durante esse governo provisório, ele vai organizar a casa, vai instaurar uma Constituição, vai abolir a Constituição, no caso, a Constituição ortogada de 1824, que é a Constituição Imperial, vai abolir o poder moderador, que era o poder do imperador, e agora vamos deixar os 3 poderes, os 3 grandes poderes, os 3 grandes mestres, que é o legislativo, o judiciário e o executivo, que a gente acompanha no nosso dia a dia, né? E é a partir desse momento, a partir dessa Constituição de 1891, que o Brasil ele vai caminhar no seu republicanismo, vai caminhar na sua democracia, uma democracia um tanto que limitada, mas uma democracia, e vai caminhar também vai nos levar ao que é hoje, como eu tinha dito, né? Vai nos trazer a laicidade, vai nos trazer um ensino laico, né, no caso, uma separação do Estado e Igreja, vai trazer também uma outra coisa que é a federalização dos estados, o estado do Acre, os outros estados, todos eles são federalistas, exceto a nossa capital.
Então, nós temos aí o federalismo dos estados, temos ainda uma reconstrução, né, um investimento para que o Brasil crescesse, para que o Brasil se industrializasse, para que o Brasil se tornasse um país grande economicamente, além do seu território, além de ser grande no seu tamanho. Essa Constituição, a Constituição de 1891, ela vai trazer vários benefícios para o Brasil. Pode passar o slide ali, por favor, né? Vai ser nesse governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca que nós vamos ter essa elementação da Constituição. Pode passar o slide. Pode passar o slide, por favor? Né? E aí é nesse momento que essa Constituição, ela vai, a partir do Marechal Deodoro da Fonseca, ela vai trazer, como eu disse, a laicidade do Estado, né? Não é que o Estado vai ser laico, ele não vai ter uma religião oficial. A religião oficial vai continuar sendo a religião católica, mas a laicidade dentro da educação, fazendo o casamento civil. Anteriormente era só o casamento religioso. Agora vamos ter o casamento civil, no civil, sendo validado, né? Só o casamento civil sendo validado. O processo do civil, da implementação da pessoa, do civil, sendo colocado como vamos colocar. Ok? Vamos lá. Temos aí no slide, né, esse período de transição, né? O período de transição, que é o período que vai decorrer a coisa. Como eu tinha dito para vocês, era numa lentidão, né? Uma coisa mais lenta. O período de transição, ele vai trazer alguns pontos, né? Vai trazer o ponto do Marechal Deodoro da Fonseca. Pode passar o slide novamente para a gente ir direto para a Constituição. Vamos lá. E outra coisa, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai encerrar o seu mandato provisório a partir do momento, a partir de 1891, quem vai assumir vai ser Floriano Peixoto. Pode passar. Obrigada. Vai ser o Floriano Peixoto, né? Que o Floriano Peixoto vai ser o vice que vai assumir, né? Temos aí a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Um nome interessante, né? Um nome interessante que o nosso primeiro nome republicano vai ser uma República dos Estados Unidos do Brasil. Vai ser a república em qual o Brasil ele vai ter, olha, os pontos que tem nesse slide são que vai ser federalista, os estados vão ser federalistas, teremos uma separação de Estado e Igreja, teremos também o voto censitário, o voto, que no caso é um voto masculino, acima de 21 anos, para homens alfabetizados, e são excluídos esses votos. Quem são excluídos desses votos? São os padres, né? Religiosos não podem votar, os padres não podem votar, militares de baixa patente, apesar de Marechal Deodoro ser um militar, na Constituição de 1891, os militares de baixa patente não vão poder votar. Eles serão excluídos da eleição, né? Do voto democrático. Isso vai mudar, com certeza, a partir de umas reivindicações. Nós teremos também a exclusão de mulheres e de analfabetos. Analfabetos também não poderão votar. Pode passar o slide para a gente ir direto, no caso, para o grande abalar das repúblicas, né? Que vai ser o do Floriano Peixoto, que vamos ter o fim da República da Espada com o segundo militar, que vai ser o Floriano Peixoto, que ele vai assumir o governo como vice, né? No caso, o Marechal Deodoro ele vai ser deposto justamente por sua Constituição, ela maleficiar os militares e por em um momento ele querer fechar o Congresso, ele vai ser deposto. Ele vai ser convencido a sair do cargo de presidente, porque as ações dele já não estavam levando o Brasil, né, já não estavam levando o Brasil numa república, para que ele progredisse, para que ele saísse do autoritarismo do Império Brasileiro. E o Floriano Peixoto, conhecido também como Marechal de Ferro, o Marechal de Ferro ele vai trazer para o Brasil uma sequência no seu governo, uma sequência um pouco diferente já do Deodoro da Fonseca,
Floriano Peixoto, ele vai continuar, né, como militar, vai continuar como presidente militar, mas ele vai conseguir estabilizar a economia brasileira de início, dar o fim no encilhamento, que era uma crise econômica que havia se instaurado no Brasil, uma crise econômica que ela estava relacionada justamente com o governo do Deodoro da Fonseca, uma crise econômica que estava estabelecida com o Deodoro da Fonseca. E aí o encilhamento ele vai ser resolvido com Floriano Peixoto. Floriano Peixoto ele vai chegar com a solução para esse encilhamento. Ele vai diminuir a inflação, vai diminuir os valores de produtos básicos, de alimentos básicos, e vai trazer para, no caso, para o novo Brasil, né, para a nova República, a continuação e a estabilidade. Ele vai ser um cara que vai trazer uma estabilidade para esse início de república. Posteriormente, de Marechal Floriano Peixoto, nós vamos dar o fim da República da Espada, iniciar as repúblicas oligárquicas. São muitos nomes de repúblicas. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sei como é que tá o retorno dos meninos na live. Eles estão conseguindo acompanhar esses vários nomes, são muitos nomes, né? Infelizmente, a história tem disso, são muitas pessoas participando ao mesmo tempo. E aí nós vamos ter, no caso, a partir desse momento, pode passar o slide aí, no caso a projeção, uma questão, verdade, lembrei dessa questão, pode ir descendo o iniciato e as alternativas. Aí, volta. Cadê? Onde é que eu posso? Porque eu sou humilde, eu não consigo ler a questão dessa distância. Onde é que vamos lá ler juntos, né, a questão? Vamos lá. Poucos países têm uma história eleitoral tão rica quanto a do Brasil. Durante o período colonial, a população das vilas e cidades elegia os representantes dos conselhos municipais. Esse início aí, gente, já é o início do Brasil colonial, né? Que ele vai trazer que os menores elegiam seus representantes ali, mas não era uma eleição, como nós conhecemos hoje. As primeiras eleições gerais para a escolha do representante da Corte de Lisboa ocorreu em 1821. Esse acontecimento ele vai decorrer justamente por causa da Revolução Liberal do Porto, que vai acontecer nessa exata data. Desde 1824, quando aconteceu a primeira eleição pós-independência, foram eleitas 52 legislaturas para a Câmara dos Deputados. Então, depois da independência, né, no período do Primeiro Império, nós vamos ter a eleição somente de deputados. E somente durante o Estado Novo, né, que vai ser pós-República Oligárquica, pós-Primeira República, que vai ser a implementação do Grande Getúlio Vargas, que vai ser o Estado Novo de 1937 a 1945, que as eleições elas vão ser suspensas. Então, o que o texto quer dizer? Que a partir de 1824 até 1937, os cidadãos brasileiros eles poderiam eleger democraticamente os seus representantes. Só que, claro, todos eles com a limitação. Aí, vamos lá para o enunciado, o que a questão quer. Embora o Brasil tenha um longo histórico de eleições para o Poder Legislativo, em diversas oportunidades, os pleitos ocorrerem com sérias restrições ao pleno exercício da cidadania. Um período da história brasileira, com eleições legislativas e uma restrição à cidadania política, estão elencadas respectivamente em... Ele vai trazer as alternativas, né, das repúblicas do reinado, dos momentos políticos históricos do Brasil, e a gente vai ter que elencar, vai ter que escolher, dentro dessas 5 alternativas, qual desses períodos da história brasileiras eles vão representar uma restrição à cidadania e qual restrição é a correta. No caso, vamos começar pela exclusão, né? Eu gosto de responder as questões dessa forma. A gente excluindo aquilo ali que ele não tem a ver com o contexto. Se torna até mais fácil, se torna até... Não é pelo chute não, gente. É a gente analisando se a gente não tem certeza da resposta, vamos analisar as alternativas e vamos excluir as que estão na cara, que estão evidentes, que não correspondem com aquele processo. Por exemplo, aí que dá para ser excluído na cara aí, ó. Alternativa E, a nova república, que é a partir de 1985, que é a república democrática que nós vivemos hoje, que ele coloca como a exclusão das mulheres para o voto democrático. As mulheres são excluídas hoje? Não são.
Então, é a partir desse momento, né, que a partir que a gente vê que a exclusão das mulheres está ali, a gente já, de 1985, já cancela, não é esse. Vamos colocar na República Liberal. Outra coisa aí, ó. Exigência do curso superior. Vixe, vocês que estão tentando entrar no Enem, nunca queriam, né? Votar, eleger o seu candidato se você não tivesse nível superior. E aí, meu amigo, essa daí não é. Nunca foi exigência em país nenhum, muito menos no Brasil, o nível superior para você votar. Vamos para a alternativa C aí. Primeira República, exclusão dos escravos. Vamos olhar a data. A minha dica é, olha a data nessa daí. 1889. 1889 é a Primeira República, certo. Mas a República tinha escravo? Não. Na República, a abolição já tinha sido decretada em 1888. Anteriormente, antes da República ser instaurada, os escravos já tinham sido libertos, já tinha havido abolição. Então, como é que dentro da República vai ter exclusão de escravos se não existe escravo? Né? Temos duas alternativas aí que ainda não foram canceladas, que é o primeiro e o segundo reinado. Ambos vão fazer parte depois da independência, né? E antes da República. O primeiro reinado de 1822, que é a alternativa A, que é a exclusão dos analfabetos. Na Constituição de 1824 do primeiro reinado, ele não exclui os analfabetos. A exclusão, né, que vai ter dentro da Constituição vai ser de pessoas que não possuem renda. Ele vai fazer uma delimitação de renda para que você possa votar. E aí o segundo reinado, né, no caso, é a exigência de renda. Ele também vai exigir renda, ele vai ser restrito às pessoas que tiverem uma delimitação de renda. Entendeu? A alternativa certa dessa daí é a alternativa B, né, que vai ser um período da história brasileira que ela vai ter a restrição para uma exigência de renda, ok? Conseguiram compreender essa alternativa, essa resposta? Vamos lá para a próxima questão, que tem uma outra aí. Pode passar o slide, por favor. Então, vamos lá descendo as alternativas até a E só, gente. A gente conta o nosso segredo. Então, com a instalação da República do Brasil, algumas mudanças fundamentais aconteceram. Entre elas vão se destacar, né, destacam-se, alternativa A, militarização do poder político universal da cidadania. Alternativa B, a descentralização do poder político e o regime presidencialista forte, né? Alternativa C, um poder executivo frágil e a criação das forças públicas estaduais. Alternativa D, aproximação do Brasil e dos Estados Unidos e a instituição do voto secreto. E a alternativa E, a fundação do Brasil e a centralização do poder político. Eu coloquei do Brasil duas vezes. A fundação do Brasil e a descentralização do poder político. Então, pode mandar a resposta aí que a gente vai cancelando as outras. Pode passar aí. No caso, outra resposta B. Mas aqui, ó, gente, a gente for analisar, ó, as três últimas, a C, não, no caso, a D e a E, gente, são excluídas de primeira. Por quê? Apesar do Brasil se aproximar dos Estados Unidos durante a nossa Primeira República, tanto que nós vamos ter o nome do Brasil, né, da República dos Estados Unidos do Brasil, apesar disso, o nosso voto não vai ser secreto. O voto, ele não vai ser secreto, tá? O voto, por isso que vai ter o voto de cabresto durante as repúblicas oligárquicas. O voto, ele não vai ser secreto nesse primeiro momento. E a alternativa E, a fundação do Brasil e a descentralização do poder político. De modo algum, o poder político ele vai continuar ainda centralizado, né, através da mão do executivo, nesse momento, né. Por quê? Porque apesar da alternativa B ter aí descentralização do poder político, beleza, vai se descentralizar nos três poderes, que nós sabemos. Mas, por exemplo, o Marechal Deodoro, ele vai ser um presidente forte, né? Querendo ou não, nós vamos ter um executivo como um presidente que vai demonstrar a sua força em composição às outras coisas que vão aparecer, né? Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, por exemplo, ele vai ser um presidente que ele vai ter, né, durante o seu governo, durante o seu mandato, ele vai ser o Marechal de Ferro, vai ser conhecido como Marechal de Ferro, porque ele vai ser um presidente forte, um sistema presidencialista forte.
E depois da República, gente, depois da Primeira República, o Brasil ele vai continuar mantendo seu sistema presidencialista forte, tá? Mesmo através das investidas militares, como a do Getúlio Vargas, e mesmo também a de 64, nós vamos ter presidentes, né? Vamos ter ainda assim os seus presidentes que vão governar o Brasil. Pode passar e vamos voltar para as aulas. Gostaram das perguntas? E aí, como é que tá a resposta dos meninos? Pode passar aí, gente. E aí uma tabelinha, né? Uma tabelinha de delimitação temporal. Primeiro, que essa tabela ela vai de 1889, essa tabela presidencialista, até 1930, que vai ser o período da nossa primeira república. Essa data aqui, gente, ela vai terminar em 1930, por quê, professora? Vai deixar de ser república em 1930? Não. Nós vamos iniciar um outro processo de republicanismo, né, que vai ser justamente o início da Era Vargas. Que em 1930, Vargas ele vai assumir o poder, só que o Estado Novo, que é como nós conhecemos a Era Vargas, só vai iniciar em 1937. Mas antes disso aqui, nós vamos ter um sistema presidencialista de 4 anos por mandato, eleições, né, as eleições de 4 em 4 anos, vamos ter eleições tanto de deputados, senadores e o presidente, principalmente de 4 em 4 anos, cada um desses. E aí tá a tabelinha para vocês, né, que era dos presidentes. E o terceiro presidente, que vai ser o que a gente vai falar agora, que nós já falamos dos 2 primeiros. O terceiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca é o primeiro. Temos o segundo, que é o Floriano Peixoto, né? Floriano Peixoto é o segundo presidente. E o terceiro no caso, nós vamos ter o primeiro civil, né, do Brasil. Vamos ter o primeiro presidente civil, que ele vai iniciar a nossa república oligárquica, que está ali o nomezinho dele, o Prudente de Moraes. A gente só conhece ele como Prudente de Moraes. Vamos olhar aí, gente, ó, a localização deles. Por que nós vamos chamar esse período de república oligárquica? Porque vai ser justamente a centralização de poder, mesmo que seja variável, entre São Paulo e Minas Gerais. Nós estamos vendo aí, ó, 1, 2, 3, 4. Então, temos 7 presidentes de São Paulo e Minas Gerais, né? 4 presidentes de Minas e 3 presidentes de São Paulo. E a gente vê que tem 3 presidentes consecutivos de São Paulo. O Prudente Moraes, o Campos Salles e o Rodrigues Alves. Né? Que, apesar de ter um nome muito grande aí, ele só conhecido só por 2 nomes. Temos aí o Prudente Moraes como nosso primeiro civil, o Campos Salles como segundo e o Rodrigues Alves como terceiro presidente civil. Mas são os quintos, né? Os 5 da nossa presidência. Até 1906, bom, de 1894 a 1906, vão ser só o presidente representando São Paulo. Mas por que São Paulo era tão importante? Por que São Paulo ele tinha essa importância para eleger 3 presidentes de uma lapada só? Por quê? Era justamente porque São Paulo ele detinha a maior produção econômica do Brasil. Querendo ou não, a gente tem que entender que no mundo inteiro, quem detém a economia vai deter o poder. Isso é óbvio, né? Então, na nossa casa, né? Se a gente não trabalhar, quem trabalha é que manda na gente. Quem sustenta a gente. Então, é isso. E São Paulo, ele detinha, né, no caso, a produção cafeeira, o café que a gente toma toda manhã. E São Paulo, ele produzia café só para o Brasil? Ele produzia café para o mundo todo, ele exportava café para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a França. O café o café brasileiro, ele estava sendo exportado para o mundo todo. E essa oligarquia do café, essa oligarquia paulista do café, ela vai dominar as presidências por 3 anos consecutivos. E aí nós vamos ter o outro presidente que já vai começar a alternância, né? Que vai ser o Afonso Pena. E a gente percebe que todos eles, né, todos esses presidentes da República Oligárquica, a partir de 1894, olhando aí a data, ó, 1894, exceto apenas o Hermes da Fonseca, todos eles vão ser civis, né? Exceto o Hermes da Fonseca, que vai ser militar. Mas todos estes daí vão ser civis, presidentes civis. Né? E o Hermes da Fonseca, apesar dele ser militar, ele não vai ter uma investida como teve na República da Espada.
tá? E vamos ter aí, no caso, todos estes vão passar por alguns problemas, vão ter que resolver alguns problemas, seja problemas mundo ou seja problemas no Brasil, tá? Como, por exemplo, vamos ter o Prudente de Moraes tentando solucionar um emblema brasileiro. Vamos ter o Hermes da Fonseca solucionando a revolta da Chibata, a revolta militar no Brasil. Todos estes vão solucionar esses problemas. Vamos lá, podemos passar o slide agora. Tabelinha aí, ó, bem explicativa. Vamos iniciar a nossa república oligárquica. Olha aí essa chargezinha. Temos São Paulo, né, aí na gangorra, e Minas Gerais. Os dois são os únicos que vão brincar no play, digamos assim. Os dois são os únicos que vão estar ali tomando de conta da presidência. Mesmo que não seja, em alguns momentos nós vamos ter outros presidentes que não sejam de Minas Gerais e São Paulo, vamos. Mas eles vão estar no poder, mesmo que seja por detrás dos panos. E vale ressaltar que era um contra o outro, tipo era Minas Gerais contra São Paulo, de modo algum. Era os dois, eles se apoiavam. Eles estavam se apoiando ali, colocando, ó, dessa vez vai ser um presidente paulista, ou dessa vez vai ser um presidente mineiro. E aí conseguiu manter seu equilíbrio, né, por quase 40 anos. Só que esse equilíbrio ele vai falhar, né, na beira de 1930, justamente porque os dois estados, um vai querer um poder mais do que o outro, e eles vão romper com essa ligação política que eles estavam tendo. E aí, ó, vamos ter, né, na primeira república oligárquica, o primeiro presidente vai ser o Prudente de Moraes, como eu havia falado para vocês. Vamos ter essa centralização de poder entre São Paulo e Minas Gerais, que vai se chamar a República Café com Leite, a Política Café com Leite, que vai ser São Paulo com café, Minas Gerais com leite. Vamos ter o voto de Cabresto, gente. O voto de Cabresto, eu já vi, acho que umas 3 questões do Enem só sobre o voto de Cabresto. Por quê? Porque o voto de Cabresto ele vai ser justamente essa falha republicana que se vai ter durante as repúblicas oligárquicas. Por quê? Porque a pessoa, né, o eleitor, que ele era colocado como um animal que estava sendo destrado pelo seu patrão, que votava naquele candidato que beneficiaria o patrão. Então, por isso que vai ser denominado voto de Cabresto, porque era um voto influenciado. Não era nem com a necessidade da compra do voto, né? Era a influência que era exercida sobre a pessoa que trabalhava com o seu patrão. Por isso que vai ter o nome voto de Cabresto. Vamos ter uma coisa muito importante, que é o coronelismo. O coronelismo, ele vai ser o papel do coronel, né? O coronel, todo mundo aqui, não o coronel militar, gente, tá? Que a gente tem um coronel militar, mas nós vamos ter um coronel sem ser militar, que vão ser os coronéis, donos de fazendas, donos de grandes latifúndios, donos de muitas coisas, que vão ter o domínio sobre algumas pessoas, que vão ter, esses que vão exercer o voto de Cabresto e também vão ter o domínio político das regiões mais interioranas do Brasil, das regiões mais distantes, das pequenas cidades. Vai surgir também, durante a República Oligárquica, o tenentismo. O que vai ser o tenentismo? O tenentismo vai ser justamente um movimento militar dos tenentes, né, que vão buscar acabar com essa república oligárquica, acabar com essa fraude republicana. Porque o tenentismo ele visava que se acabasse isso e que se estabelecesse de novo, né, uma república que fosse eleita democraticamente, apesar de ser eleita democraticamente dentro das repúblicas oligárquicas, tá? Dentro da República Café com Leite, era através de fraude, através do voto de Cabresto. O tenentismo ele buscava romper com isso e era um movimento militar dos jovens militares. E um dos nomes que eu duvido que vocês sabiam, né, que fazia parte desse tenentismo, por exemplo, vai ser o Carlos Prestes. O Carlos Prestes, que a gente conhece como comunista do Brasil, né? Eita! O comunista do Brasil, ele vai fazer parte desse movimento. Um movimento militar,
Um cara que lutou contra os militares durante a República Vargas vai fazer parte desse movimento militar, que é justamente o tendentismo, é justamente esse movimento militar que vai colocar Vargas no poder. Então, e Carlos Prestes fazendo parte disso? Meu amor, mas nesse momento aí ele não era comunista, não. Ele vai virar a casaca bem depois, tá? E aí, ó, a República Oligárquica, ela é cheia de coisa. E a gente vai ver essas coisas. Pode passar aí o slide. Vamos ter uma dessas coisas, um desses problemas, é a Guerra de Canudos. Todo mundo já ouviu falar sobre, pelo menos, o Antônio Conselheiro, sabe? O cara lá da Bahia, que saiu evangelizando, basicamente, todo mundo. Saiu dando, digamos assim, uma voz de apoio, uma mão amiga para as pessoas que estavam passando fome. Por que estavam passando fome? Porque nesse momento, né, em 1896, no interior do Nordeste brasileiro, principalmente dentro do sertão, estava passando por uma grande seca. Uma causa natural, querendo ou não, era uma causa natural. Uma grande seca que a gente até hoje já escuta falar sobre a seca, né, dentro do Nordeste brasileiro. Só que nesse momento, havia algumas cidades mais dentro do interior que estavam passando por grandes necessidades. E o Antônio Conselheiro, ele vai ser o cara que vai justamente trazer essa voz de esperança, né? E por que essa Guerra de Canudos ela vai ser considerada uma coisa tão subversiva assim para a República? Porque Canudos, um lugar com pessoas pobres, e com um cara que se acreditava ser o Messias, que vai ser um movimento messiânico, ele vai ser considerado um problema republicano. Porque eles acreditavam, né, que o Antônio Conselheiro, ele representava o retorno à monarquia, a monarquia anterior deposta. Então, a Guerra de Canudos, ela pode aparecer, gente, como uma revolta rural brasileira, justamente por esse processo. Quem são constituídas essas pessoas? Majoritariamente eram ex-escravos do processo de abolição, que ainda estavam desempregados e que estavam passando fome dentro do sertão brasileiro. E que viam uma personagem de Antônio Conselheiro, um cara que tinha um discurso, que tinha uma possibilidade de organizar, e eles seriam um acalento, sabe? Para sair para passar aquele problema que eles estavam tendo naquele momento. Então aí no mapinha, ó, que a gente trouxe, onde é que fica Canudos? Canudos, esse pontinho vermelho aí, perto de Monte Santo, dentro da Bahia, tá, gente? Bem dentro, vocês percebem que é bem dentro do interior, né, baiano, dentro do sertão baiano. E por que eles vão se alertar? Vai ser um problema. Porque eles vão enviar três tropas iniciais, militares, a República vai enviar para deter esse processo, para deter essa Guerra de Canudos, né, que vai se tornar uma guerra. Eles vão enviar as primeiras duas. As primeiras duas tropas militares vão ser detonadas, vão ser arrasadas. Por quê? Porque eles vão estar lá, eles vão enviar poucos militares e vai ter cerca de 26 mil pessoas dentro de Canudos que vão viver dentro dessa sociedade. E eles vão resistir para que não haja essa invasão militar e que acabe com toda a estrutura e sociedade que eles haviam instaurados. Nessa região bem pequenininha de Canudos, é uma região bem interior. Vai ser duas vezes, né? Na terceira vez eles vão ser derrotados, mas vai ter uma revanche violenta, né? Que ainda pode passar ali o slide para a gente ver essa revanche. Que vai ser uma revanche, gente, que eles vão enviar em 1897 8 mil homens, né? 8 mil homens comum? Não, 8 mil militares muito bem munidos, muito bem armados, né? Que vão levar à morte de 25 mil brasileiros, né? Que estavam localizados dentro de Canudos. Esses 25 mil brasileiros, gente, vai ser homens, mulheres, crianças, que vão morrer de uma forma violenta, querendo ou não. Justamente por causa dessas duas primeiras resistências, né, que havia tido. Então, na última vez, eles já foram extremamente preparados, já foram extremamente violentos para acabar de vez com esse problema que estava sendo Canudos.
que representava para a República uma possibilidade de retorno da monarquia. Então a gente vai ter aí, em 1897, que vai ser conhecido como massacre, né? O massacre de Canudos, que vai matar muitos brasileiros. Pode passar aí, vamos dar continuidade nas outras revoltas, né? Que é a revolta da vacina, e eu trouxe até um meme aí para vocês, que esse meme aconteceu agora, para a gente tentar entender por que as pessoas têm tanto medo de vacina e por que se teve essa revolta da vacina. Que é a Lourdes Mello, que ela disse realmente esse ano, né? Tem até um videozinho dela circulando na internet, que ela coloca que a vacina é o esquema do governo para ver a nossa bunda. Gente, não é, tá? E tem gente que nem tem bunda tão bonita assim pra gente tá querendo se ver. Depende, obviamente tem. E a gente vai... Por que necessitou, né, dessa... Por que teve essa revolta? Por que o governo teve que tornar obrigatório as pessoas tomarem vacina? Vocês têm ideia? Tá, que a vacina dói um pouco. Dói só uma picadinha, né? Faz pique. Tá, que a vacina dói um pouco, mas precisa se rebelar? Precisa tacar panela? Precisa tacar tijolo nos agentes de saúde que é na tua casa? Não, mas eles foram de uma forma agradável? Foram batendo na porta e perguntando se podia aplicar a vacina? Não. O que a gente pode discutir aí? É porque, primeiro, que o Rio de Janeiro estava passando por um processo de higienização. Higienizando o Rio de Janeiro significava limpar, né? Então, limpar, fazer o saneamento básico, trazer uma saúde pública para o Rio de Janeiro. E aí o presidente Rodrigues Alves, ele vai indicar o Pereira Passos como prefeito, né, para o Rio de Janeiro, e vai também nomear um nome que a gente conhece muito, que é o Oswaldo Cruz. Vai nomear o Oswaldo Cruz como o agente de saúde, né? Que ele que vai estabelecer essa vacina obrigatória. Vai ser o agente de saúde que vai colocar, através dessa campanha de saneamento, vai começar a aplicar. Claro que as agulhinhas não eram aquelas seringuinhas pequenininhas que a gente toma hoje, não. Mas só foi. Era um negócio meio estranho, né? Era um negócio grande que machucava mesmo, porque a gente sabe que o que a gente vive hoje já é um avanço tecnológico grande, meu Deus, muito grande, né? Porque isso acontecia no início do século XX. E aí nós vamos ter uma revolta popular urbana, porque a população não concordava que o agente de saúde, acompanhado do militar, invadisse a minha casa e me aplicasse um negócio doloroso, que levantasse a minha saia e visse a minha bunda. Imagina o pudor que era, né? Não era uma coisa muito fácil. Tinha todo um pudor, a velação do corpo. Aí chegava uma pessoa estranha, não pagava nem um café e queria levantar a saia da pessoa, né, para aplicar a injeção. Não pegava nem um café. Então, e aí? E aí vai começar, né, no dia 10 ao dia 16 de 1904, a camada popular do Rio de Janeiro, eles vão sair na rua, vão sair no centro do Rio e vão quebrar tudo. Porque eles achavam aquilo ali uma coisa horrorosa, uma coisa que não deveria acontecer. Esse problema, né, essa invasão do Estado querendo me forçar a tomar uma vacina, e eles não concordavam com aquilo. Então, o centro do Rio de Janeiro vai se transformar numa praça de guerra, né? Vão ter edifícios depredados, muita confusão na Avenida Central. Vão quebrar prédios, enfim. Eles vão tacar panelas. Era o que eles tinham, né? Eles iam com o quê? Não tinha arma, era a população pobre. Ia com as suas panelinhas, suas faquinhas. Faquinha machuca, mas a panelinha também. E aí a revolta popular, ela teve esse apoio dos militares. Lembra para vocês que eu tinha falado sobre o tenentismo? Né? Os tenentes que estavam se organizando para acabar com as oligarquias. Então, a revolta popular, essa revolta da vacina, ela vai ter esse apoio desses militares para tentar usar a massa insatisfeita para derrubar o presidente Rodrigues Alves. Então, a gente sempre vai ver nesse movimento urbano, fora, no caso, a revolta da Chibata, que a gente vai já olhar, a gente vai ver os militares tentando persuadir a população para que eles se revoltassem contra os presidentes, né? E aí esse último ponto aí, gente, que é interessante, que os rebeldes que estavam na revolta da vacina, eles vão ser enviados, né, os líderes desses rebeldes,
eles vão ser enviados para o Acre. Olha só. Quem sabe o bisavô de vocês não eram revoltosos da vacina. Vão ser enviados para o Acre como castigo e penalidade, porque o Acre ainda estava no processo de construção, ele estava no seu processo de independência ainda, tá? No caso de se tornar brasileiro ainda. E ele ainda não tinha sua urbanização. Imagina o cara vem lá do Rio de Janeiro, um centro urbanizado, para começar a construir um estado, que é o nosso estado. E aí, nesse momento, o que restou, né? Depois de serem punidos, depois de ter essa quebradaria toda, a vacina deixou de ser obrigatória. Hoje você, né, a sua mãe, seu pai, te levou o bebezinho para tomar a vacina, mas era justamente por ter a consciência de que a vacina vai inibir que você pegue doenças graves, doenças que podem levar ao seu óbito. Mas você não é obrigado a tomar a vacina, a não ser que você vá viajar, e você é. Mas aí, fora isso, você não é, né? É facultativo o uso da vacina. Mas eu recomendo todo mundo tomar, ninguém quer ficar com uma doencinha, não. Pode passar aí o slide. Nós vamos ter a revolta da Chibata, que é uma revolta, uma das últimas revoltas, né? No caso, dessa primeira república, que vai ser uma revolta militar. A revolta da Chibata, com esse cunho militar, por quê? Porque ela vai ser de marinheiros, né? Esse cara aí da foto, né, que tá aí na imagem, é o João Cândido. João Cândido vai ser o marinheiro que vai organizar essa revolta. Por que vai acontecer essa revolta? Porque nós vamos ter um marinheiro, um Marcelino, de baixa patente. Marinheiro de baixa patente, tá? Essa revolta foi organizada por marinheiros de baixa patente. Vamos ter o Marcelino, como ele vai ser chicoteado, né? Como castigo por ter esfaqueado um superior. Ele vai ser chicoteado, ele vai ser condenado a 250 chibatadas. Tu aguenta? Eu não aguento. 250, meu Deus. 250 chibatadas não rola, né? E ele não aguentou. Ele só aguentou 55. No 55 ele desmaiou, né? Não tinha cumprido nem a metade. E aí, a outra coisa, né? Essas chibatadas, o chicote e tudo mais, era um castigo recorrente utilizado pelos oficiais da Marinha contra esses marinheiros de baixa patente. Que eram marinheiros, gente, que eles eram filhos de ex-escravos, que estavam tentando se encaixar na sociedade brasileira depois da abolição. Então, nós vamos ter na Revolta da Chibata um movimento desses caras que estavam tentando se encaixar na sociedade, mas que eles eram castigados como os escravos, entende? O açoite, ele ser amarrado no tronco e ser açoitado, isso era uma coisa que escravos sofriam. Então, é por isso que vai haver essa revolta, né? A Revolta da Chibata. Eles vão se revoltar e vão falar assim, não deu, acabou. E eles vão iniciar essa revolta no encouraçado. O que era o encouraçado? Era um navio grande, né? Um navio de guerra, um navio militar, que estava aportado na Baía de Guanabara, lá no Rio. E o encouraçado Minas Gerais era um dos 4 que haviam sido comprados recentemente dos Estados Unidos, da melhor marinha desse momento, que é os Estados Unidos. Então, recentemente, nós tínhamos 4 novos navios militares muito bons, que estavam ali necessitando de uma revolta. Os marinheiros tomaram esses encouraçados, esses 4 encouraçados, e começaram a atirar no Rio de Janeiro, para que o presidente Hermes da Fonseca, que nesse momento o presidente é o Hermes da Fonseca, que é um militar, lembra que eu tinha falado para vocês? O Hermes da Fonseca tomar atenção e atender às exigências que estavam sendo feitas por esses militares, por esses marinheiros. Quais eram esses pedidos, né? Esses pedidos um pouco violentos, que eles estavam atirando de canhão no Rio de Janeiro, para que eles miraram no Rio de Janeiro e atiraram para que o Hermes da Fonseca atendesse que o chicote, né, o açoite, ele fosse eliminado, não tivesse mais essa punição, que acabasse de vez por essa punição do açoite. E também que a partir desse momento fosse mais valorizado os marinheiros de baixa patente, o salário fosse melhor e as condições de trabalho melhorassem. Então, a gente vai ter uma precariedade, né, na Marinha. Hoje, graças a Deus, a nossa Marinha é muito bem qualificada, ela é muito bem atendida.
Mas nesse momento houve todo esse processo de revolta para que isso fosse atendido, tá? E essa é a revolta da Chibata, uma revolta que vai acontecer no Rio de Janeiro, vai acontecer por marinheiros. E o que vai acontecer com João Cândido, né? Com o cara da foto? Ele vai ser punido, né? Ele vai ser preso na Ilha das Cobras. O Hermes da Fonseca vai primeiramente fazer um trato. Que trato vai ser esse? Ele vai falar, não, vocês se entregam, vocês saem dos encouraçados, eu deixo vocês saírem, e aí eu atendo todas as necessidades de vocês. A partir do momento que eles se entregaram, ele prende João Cândido, prende outros que estavam ali incitando todo aquele movimento. Porque qual foi o crime que o João Cândido cometeu? Primeiro, para ele iniciar uma revolta contra seus oficiais, contra seus superiores. Segundo, ele matou o comandante. Ele esfaqueou o comandante também, junto com todo o motim que ele conseguiu fazer dentro do navio. Ele assassinou o comandante do seu navio, que não quis se entregar. E aí, ele incentivou que os outros marinheiros de baixa patente fizesse isso dentro dos outros alcoraçados, né? Fizesse isso. Então, se alastrou para os outros, não ficou só lá no Minas Gerais. Foi para o Rio de Janeiro, no caso são os nomes dos encoraçados, tá? Foi para o São Paulo. O São Paulo, ele atirou, quase que ele detona uma parte de Baía Guanabara, porque eles eram navios militares, tá? Navios de arma mesmo. Navios que estavam ali para a guerra. Eles estavam justamente na Bahia, da capital, porque o Rio de Janeiro, nesse momento, era a capital do Brasil. Eles estavam ali na Bahia para fazer a proteção marítima, né? Para que não houvesse nenhuma invasão, para que não houvesse nenhum problema. Eles estavam ali para proteger a capital brasileira. E eles acabaram querendo detonar a capital brasileira em tiros, através dessa revolta. E é a partir desse momento que o Hermes da Fonseca faz esse trato, só que ele anula esse trato, e ao anular esse trato, ele prende João Cândido na Ilha das Cobras. Vamos lá, dando continuidade. Depois desse problema todo, depois dessa muvuca toda, dessas revoltas que a gente viu, né? Vamos ter uma última, né? Que vai acontecer em Santa Catarina, que vai ser... Pode passar aí, por favor. Pode passar, isso a gente já trabalhou, né? No caso, que foi a esquadra. Pode continuar passando. Que vai ser a de Contestado. Poucas pessoas ouviram falar dessa de Contestado, mas a guerra de Contestado, gente, ela vai ser uma guerra que vai ser quase a mesma coisa do Conselheiro, do Antônio Conselheiro. Só que em vez do Antônio Conselheiro lá de Canudos, aqui em Contestado, que vai ser no território de Santa Catarina, vai se ter o José Maria. José Maria, ele vai se acreditar que vai ser o Messias, que vai vir para salvar esse pessoal. Meu Deus, o Brasil tem tanto Messias, né? Que pessoas que, nesse momento aí, eles estavam querendo vai querer alastrar, no caso, mas ele vinha para atender esses necessitados, né? Querendo ou não, eram pessoas que estavam com a necessidade, que apareciam esses homens que buscavam atender essas necessidades, que buscavam atender a demanda dessa população. Por isso que ele era tão apoiado, por isso que, como Canudos, né, o Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro também se considerava um Messias. Ele também se considerava um cara. Então a gente vê que dentro do Brasil, a gente teve vários movimentos de pessoas tentando resgatar pessoas nessa necessidade. E aí o José Maria, ele vai ser outro cara que vai trazer isso. E aí a Guerra de Contestado, ela vai também trazer um problema entre Santa Catarina e Paraná, que já estava tendo nesse meio termo. E vai ser criado o José Maria, ele vai ser o profeta que vai criar o Quadrado Santo e vai intitular, no caso, um fazendeiro como rei, né, como monarca. Então, querendo ou não, o José Maria, ele queria restaurar uma monarquia. Só que não era uma monarquia como Dom Pedro II, não. Ele queria instaurar uma monarquia no Quadrado Santo. No Quadrado Santo, eles queriam instaurar essa monarquia, entende? Bom, vamos dar continuidade aí, ó, porque o mundo agora ele vai começar a pegar fogo, literalmente. Porque e aí a gente está falando entre 1912 e 1916. Que ano que começa a Primeira Guerra Mundial mesmo aí? Alguém lembra? Alguém lembra aí que ano que começa a Primeira Guerra Mundial? 1914, né? Então a gente já está na beira da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Grande Guerra, né?
O que vai acontecer na Primeira Grande Guerra Mundial? O Brasil entrou no conflito? Alguém sabe dizer? Né? Eu sou acostumada a dar aula sempre ouvindo os outros. Vocês aí, ó, não estão não respondendo. Ó, o que tá acontecendo? O que vai acontecer no Brasil na Primeira Guerra Mundial? Primeiro que ele não vai entrar no conflito, né? De início. De início ele não entra no conflito, não. Ele vai ficar de fora. Até 1917, até o penúltimo ano, né? Até que um navio brasileiro vai ser alvejado pela Marinha Alemã, né? Da Alemanha, pela Marinha Alemã, que era o inimigo, né, dos entendes, que eram nossos apoiadores. No caso, nós permanecemos neutros até 1917. Comercializávamos tanto com a Entende, né, que é a Tríplice Entende, que vai ser a Inglaterra, a França, quanto com a Alemanha, né, que vai ser a Tríplice Aliança, que era a Alemanha e a Rússia. Tínhamos, até um certo momento, tivemos a Itália. E o Brasil, ele estava ali neutro. Ele não tinha tomado partido nesse momento. Ele não tinha apoiado um ou outro. Ele permanecia neutro, comercializando, produzindo, industrializando para esses países em guerra. Porque nós sabemos que os países em guerra, eles não têm condição financeira, né, no caso, de produzir. Porque ou você financia uma guerra, ou você financia a sua população. Então, apesar de que a indústria europeia era a maior indústria do mundo, eles estavam com a sua indústria voltada para a produção bélica, né, para a produção de armas. Então, é a partir de 1917, aqui, que vai ser a data que o Brasil vai entrar na guerra, que vai acontecer várias mudanças na industrialização. Mas em 1914, né, que é a data da Primeira Guerra Mundial, vai trazer muitas mudanças para o mundo todo, né, porque a gente vai ter o quê? A inserção da mulher no local de trabalho, que é a inserção, os homens vão para a batalha, os homens vão para a guerra, e a mulher ela vai adentrar dentro das indústrias. Vamos ter também a diminuição, né, a diminuição demográfica populacional dentro da Europa, e vamos ter o crescimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, hoje que a gente conhece como a grande potência, no início da Primeira Guerra, ele estava engatinhando como uma potência. Que é só no final da Primeira Guerra Mundial que ele vai se tornar o estandarte, né? Que ele vai criar o seu grande império, o Império Norte-Americano. É a partir desse momento, né? A Primeira Grande Guerra vai ser um divisor de águas para todo mundo literalmente, para todo o globo. Por exemplo, o Império Otomano, que era um grande império entre a Europa e os países árabes. Ele vai cair, né? Ele vai ter o seu fim. Eu vi uma questão que ele não vai tratar diretamente sobre o Império Otomano, mas ele vai trazer as consequências da queda do Império Otomano na Primeira Grande Guerra Mundial, que no caso vai ser a criação da Turquia, né? A Turquia vai ser um país, uma parte do Império Otomano que vai estar ligada à Europa, e vamos ter também a subdivisão dos países que hoje a gente conhece como os países árabes. Anteriormente, nós não tínhamos essa divisão, essa fatiação dos países árabes. Não, nós tínhamos o Império Otomano como um grande império árabe, né? O Império Turco-Árabe. E a partir do momento que ele cai na Primeira Grande Guerra, que vai haver essas divisões. Então, uma dessas consequências da Primeira Grande Guerra é a queda do Império Otomano, a fragmentação do Império Árabe, né? Que era o Império Otomano, que vai originar nesses países, né? Que hoje a gente não escuta falar muito do conflito entre Palestina e Israel, mas isso aí é outra história, uma história do pós-Segunda Guerra Mundial. Mas nesse momento, começa antes, né? Querendo ou não, o bolo ele vai inchar um pouco antes de entrar no forno. Que aí, durante a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter o Venceslau Braz como presidente do país, como presidente do Brasil. E ele vai incentivar o processo de industrialização, porque o Brasil, até 1889, até a virada da República, tínhamos poucas indústrias, tá? Professora, cai a indústria do Brasil no Enem? Cai. Não necessariamente sobre a indústria, mas cai sobre a mudança da sociedade industrial. Porque vocês sabem, quando tem-se uma indústria, tudo se muda, né? A estrutura familiar se muda, porque todos vão trabalhar, vão ter o trabalho externo, vão ter o trabalho fora. Vai se ter o salário. Vai se começar a ter também o processo sindical,
que é o processo de trabalhadores, que vão lutar por melhorias de trabalho, por horas, por diminuição de horas trabalhadas. Vamos ter todo esse processo de mudança durante esse período da industrialização do Brasil, que vai ser intensificado durante a Primeira Guerra Mundial. Por que vai ser intensificado durante a Primeira Guerra Mundial? Primeiro porque com quem nós comercializávamos, com quem nós comprava, de quem nós comprávamos, né? De quem a gente pegava os melhores produtos industrializados. Era da Inglaterra. A Inglaterra, até essa segunda fase da grande revolução industrial, ela vai ser a grande produtora do mundo todo. Ela vai ser o mercado central, né, para o mundo todo. A Inglaterra vai entrar na guerra. As indústrias inglesas vão ser demolidas, vão ser atacadas durante a guerra, né? Querendo ou não, já vamos ter um processo de bombas durante a Primeira Guerra Mundial, só que nada muito tecnológico como a bomba nuclear durante a Segunda, né? Mas já vamos ter todo esse processo de falha, né, durante a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai devastar a Europa, que vai diminuir a produção industrial europeia para o Brasil. E o Brasil vai ter que caminhar sozinho nas suas próprias pernas. Caminhando, reestruturando suas indústrias, fortalecendo a produção industrial brasileira e permitindo que a gente começasse e intensificasse a nossa produção industrial. E saísse só da agroexportação. O que seria essa agroexportação? Seria o café, o açúcar. Hoje a gente ainda exporta? Exporta. Exportamos muita coisa. Exportamos carne, exportamos açúcar, exportamos café, exportamos a cana em si para a produção de etanol. Mas, nesse momento, anteriormente do processo de industrialização, nós só exportávamos. Hoje nós produzimos para nós mesmos e produzimos para outras pessoas, né, para outros países. Então nós temos, a partir desse momento que eu tinha falado para vocês, que nessa Primeira República, nesse início do século XX, que nós vamos caminhar para o que nós somos hoje. E é isso que é cobrado, para vocês conseguirem compreender como foi que se deu esse processo. Será que a gente chocou-se um ovo e já saímos ricos, né? Já saímos como a sexta potência mundial? Não, né? Então a gente tem que... não lembro se decaiu, mas a gente é uma grande potência, querendo ou não, é uma grande potência do mundo. Somos um país grande que produzimos muito. Então tivemos todo esse processo, um processo de construção, um processo de consolidação política e um processo de consolidação econômica, que vai levar às nossas grandes indústrias, certo? E essas grandes indústrias que vão começar a produzir as nossas roupas, produzir produtos alimentícios, né, industrializados em latinha e tudo mais, que para distribuir para todo o Brasil. Quem vai ser esses locais industrializados? Quais vão ser os estados industrializados? É só mentalizar quais são os estados que são mais industrializados hoje. Temos São Paulo, né, que a gente coloca São Paulo como a cidade como a floresta de concreto, né? Como a selva de concreto. Uma selva de concreto porque ela é uma cidade extremamente urbanizada. O processo de industrialização, ele traz consigo o processo de urbanização e de centralização popular, né? Da demografia populacional. Por exemplo, como quando São Paulo começou a se industrializar, a aumentar de 6.000 indústrias para cerca de 20.000 indústrias no início do século XX, vai vir muita migração, né? Muita migração do Nordeste até a região do Sudeste do Brasil. Isso vai ser provocada justamente por esse processo industrial. Nós temos um quadro, que é o quadro da Tarsila do Amaral, que ela vai pintar justamente os operários, né? O quadro que ela vai trazer, que vai representar essa classe de operários, que vai ser uma classe diversificada, porque vai ser classe de imigrantes europeus, que já tinha sido vindo muito imigrantes, cerca de, acho que 350 milhões de imigrantes durante o início do século XX. Então a gente vai ter o Brasil, por isso que a gente fala que o Brasil ele é plural, ele é miscigenado, ele é grande, é justamente por causa disso. Porque nós temos os brasileiros nascidos aqui no Brasil, o processo de imigração europeia, temos o processo de miscigenação entre as pessoas que já eram daqui, o processo que vieram de lá. Então, se for colocar aqui, se for mostrar todo mundo que estava aqui dentro dessa sala, a gente vai perceber que cada um tem sua fisionomia diferente. E isso vai ser apresentado
no quadro da Tarsila com os operários, porque vão ser pessoas diferentes trabalhando numa mesma coisa, numa indústria para progredir a economia brasileira. E essa industrialização, é claro, que quando se tem muitos trabalhadores, vão se levar também um processo de melhorias trabalhistas, né? Em 1917, nós vamos ter a nossa primeira greve trabalhista. 1917, mesmo ano que o Brasil entra na guerra. Primeira greve trabalhista. Hoje a gente escuta falar, tem greve disso, tem greve daquilo. Então, quando foi que começou? No Brasil, 1917. A data que vai iniciar as greves, a organização sindical, né? Claro que já tinha um encaminhamento para o sindicalismo. Mas em 1917 nós vamos ter uma greve em São Paulo, em julho, né? No período de julho a agosto, que vão exigir para que o Estado ele possa contribuir juntamente com os trabalhadores para que eles tenham melhores condições de trabalho. Melhores condições de trabalho por quê? Porque eles trabalhavam 16 horas por dia, olha. Imagina você trabalhar 16 horas por dia, em pé, fazendo assim. Alguém aqui já assistiu o filme do Charlie Chaplin? O filme do Charlie Chaplin, ele vai tratar justamente sobre esse processo de industrialização. Apesar dele passar no processo de industrialização europeia, mas ele pode ser colocado em qualquer processo industrial. Então, nós vamos ter 16 horas trabalhadas, sem férias, não tem férias, sem a carteirinha de trabalho, sem a carteira de trabalho, sem a legalização do trabalho, sem a CLT, né, no caso, que é o Código Legislativo do Trabalhador, sem a CLT, sem nada disso, né? Durante 1917, os trabalhadores já não tinham nada disso aqui, né? Não tinham férias, não tinham CLT, e eles, através dessa greve, eles buscaram que as horas de trabalho fossem reduzidas para 10 horas, né? Que é 8 que a gente trabalha hoje já é um outro processo. Para 10 horas, para que houvesse uma melhoria do pagamento, que o pagamento ele havia diminuído muito, né? Teve toda uma diminuição do pagamento. E a gente também vale ressaltar que eles foram atendidos, sim. Só que o trabalho ele não começou a ser estabelecido da mesma forma que nós conhecemos hoje, né? Que trabalhamos de segunda a sábado, normalmente. O domingo ele é colocado como um dia de descanso. Então, isso vai começar a CLT, né? A carteira de trabalho, enfim. Isso vai iniciar a partir do Getúlio Vargas, a partir do Estado Novo, que vai implementar essas leis trabalhistas. Mas a luta dos operários, ela vai iniciar em 1917. Porque, querendo ou não, ela também vai ser uma luta influenciada pela Revolução Russa, né? Tudo vai estar conectado. A Revolução Russa também vai acontecer em 1917. Também vai ser um acontecimento de 1917. A Revolução Russa também vai levar esse cunho de trabalhadores exigindo a melhor qualidade de trabalho, só que ela vai ter, com certeza, um outro cunho muito mais geral, que vai ser consolidada a União das Repúblicas Soviéticas, né? Nós vamos ter a União Soviética que vai ter o seu declínio somente em 1991. Muito recente, né? Muito recente mesmo. Então, são coisas que a partir desse início do século XX, a partir dos seus primeiros 25 anos, que vai se caminhar. O mundo ele vai se caminhar a partir disso, né? Se nós tivemos a Guerra Fria, se tivemos a Segunda Guerra Mundial, é justamente por causa da primeira. Se não tivesse existido a primeira, não tinha existido a segunda, né? Se não tivesse existido esse pós-Primeira Guerra, né? Esses contratos de empréstimos, por exemplo, da Europa com os Estados Unidos, os Estados Unidos talvez hoje ele não fosse uma grande potência tão emergencial assim, tá? Se não tivesse existido esse conflito, talvez não tivesse... É uma coisa, né? A gente analisar a história com o que não aconteceu é complicado. Mas, querendo ou não, a Primeira Guerra Mundial, ela culminou em tudo que a gente vive hoje, né? Ela culminou em muitas coisas. Porque a gente pensa assim, não, professora, a Primeira Guerra Mundial aconteceu só na Europa. Foi só lá. O Brasil não entrou na guerra, o Brasil não matou ninguém. No Brasil não fez parte nem da Entente, nem da Aliança. Não. Se a gente for pensar assim, vixe, não dá.
Porque foi justamente por causa da guerra, da Primeira Guerra Mundial, que a gente teve esse avanço industrial, a gente teve esse avanço dentro dos trabalhadores brasileiros. Se não fosse por isso, se não fosse por essa necessidade de avançar, talvez a gente tivesse demorado um pouco mais. Então, claro que aconteceria de alguma forma, mas demoraria um pouco mais. Então, é por isso que a gente tem que pensar que tudo está conectado, tudo está interligado. E o Enem te cobra isso. Por isso que existe a área das ciências humanas. Por isso que vai existir a área das ciências humanas, que é só história. É só história a área das ciências humanas? Não. Temos geografia, temos sociologia, temos filosofia, porque está tudo integralizado. Então, às vezes você olha assim, uma questão de sociologia, você pensa, será que é de sociologia, será que é de história? Porque estão todos muito bem embasados, muito bem interligados, né? Então, é por isso que a gente tem que pensar, quando a gente for analisar os processos humanos, né? A gente tem que pensar, pensem aí quando vocês forem ler as questões lá, no domingo que vem. Pensem que está tudo muito bem conectado. Prestem atenção nas datas. As datas, às vezes o enunciado, ele não vai te trazer muita coisa. Mas uma data que ele coloca, né, é uma data que pode te fazer acertar, pode te tirar, pode te fazer gabaritar no Enem, tá? Prestem atenção nas datas e prestem atenção que sempre vai cair uma coisa do Brasil, sempre vai ter uma coisa do Brasil colonial, sempre vai ter uma coisa sobre a economia brasileira, né? E sobre as nossas conexões do mundo. E é por isso que a gente fica falando aqui para vocês prestarem atenção. Prestem atenção nisso. Prestem atenção de que em 1917 a gente estava falando aqui de Revolução Industrial no Brasil. 1917 estava acontecendo a Revolução Russa. 1917 estava caminhando para o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, várias coisas acontecendo em um só ano. E a gente pensando que está tudo acontecendo na sua caixinha, tá? Então, a gente vai falando aqui sobre esses momentos da história. Outra coisa que vai acontecer no Brasil, que vai estar interligado com o mundo. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre a crise de 29, não já? A crise de 1929, a crise que abalou o mundo econômico, a primeira grande crise capitalista. Então, essa crise de 29, ela vai surgir a partir do momento de 1929, a partir do momento que os Estados Unidos vai ter uma queda na Bolsa de Nova York, vai ter uma queda na sua produção econômica e vai ter uma queda na sua exportação. Essa crise, ela vai ser só nos Estados Unidos? Não, ela vai afetar só os Estados Unidos? De modo algum. Ela vai afetar o mundo todo e principalmente o Brasil. É justamente por essa crise de 1929 que nós vamos ter o fim da Primeira República. Vamos ter o fim da Primeira República na crise de 29, que vai ser o momento em que o Brasil vai deixar a Primeira República e os tenentistas vão finalmente conseguir tomarem o poder e colocarem Getúlio Vargas no poder do Brasil. É nesse momento aí, gente, que a crise de 1929, nós vamos ter vocês sabem os acontecimentos? Primeiro que a crise de 29 ela só acontece por causa da Primeira Grande Guerra Mundial. Primeiro porque a Europa fica devastada. A Europa ela fica sem economia financeira, ela fica devastada. E segundo, porque os Estados Unidos começam a produzir para atender às necessidades europeias, atender à comercialização que ele estava tendo com as grandes potências europeias que haviam sido devastadas na guerra. Então, é a partir desse momento que os Estados Unidos vai crescer, ó. Ele vai crescer muito. Ele vai crescer além disso, né? Ele vai estar muito além. Então, é a partir desse momento que os Estados Unidos, a partir de 1920, ele cresce, ele comercializa, começa a produzir, a economia dos Estados Unidos começa a mudar, a economia do Brasil também. Porque agora o nosso principal comprador de café, nosso principal comprador da nossa principal agro, né? Da nossa produção agro que a gente comercializa, agroexportadora, vai ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos como um grande comprador, né? Como um grande rico, está enriquecendo. Se a gente não procura comercializar com quem não tem como pagar, né? E os Estados Unidos, ele tinha muito bem como pagar o Brasil nas suas exportações de café. E a gente buscava atrelaçar com os Estados Unidos os nossos vínculos comerciais. Vínculos comerciais esses que possibilitaram diversas coisas, né, para nós. E também possibilitaram a Era Vargas.
esses vínculos comerciais, esses vínculos que acabaram sendo balanceados, né, assim, acabaram pendando durante a crise de 29, de 1929. Porque os Estados Unidos vai quebrar quando as indústrias europeias voltarem a todo o seu vapor, voltarem à sua produção. Os Estados Unidos quebra, a sua economia quebra. Se a economia do nosso principal comprador quebra, significa que a nossa também vai quebrar. Se a gente não tem para quem vender, se a gente não tem para quem comercializar, a nossa economia ela vai dar uma baixa. Se o nosso principal comprador ele não vai ter como, ele vai dar uma baixa. E aí nós vamos ter, nesse momento, né, o Brasil tentando se restabelecer, se reestruturar, para que ele possa, tentando manter a sua economia mesmo com o seu comprador não comercializando mais com ele. Que aí vai existir a queima do café. Vocês já ouviram falar das toneladas de café que eram estocadas e foram queimadas pelo Estado? Então, no caso, isso é durante Getúlio Vargas, que vai assumir no pós-crise de 29, que vai queimar, vai estocar essas toneladas de café. Estocar por quê? Porque justamente quando você pensa numa produção econômica, quando a sua economia está diminuindo, significa que você não pode mais ter perda. Então, digamos que o mercado brasileiro, o Estado brasileiro, ele comprava seu próprio produto e estocava, para que não diminuísse a demanda de produção. Então, as pessoas continuavam produzindo e o Brasil continuava comprando. Isso ia gerar ali um ciclo que infelizmente, ocasionou as queimas de café. Porque nós tínhamos várias produções que estavam ali sendo queimadas, né? As queimas de café estavam acontecendo, enquanto eles não davam para as pessoas, não davam para a população brasileira. E o café ele estava sendo destinado, estava sendo torrado ali para o vento. Né? Que a gente vai ter a grande queima de café após a crise de 29. Por isso que a gente vai ter um outro fator mundial que vai influenciar no Brasil, que vai ser durante a era getulista, a era de Getúlio Vargas. Mas, professora, Getúlio Vargas, ele foi assim um cara que aparece tanto na história, né, que vai e vem aparecendo na história. Por que ele aparece tanto? Porque ele perdurou no poder de 1937 a 1945, até o fim da Segunda Grande Guerra. Então, nós vamos ter a ascensão de Getúlio Vargas a partir de 1930, no caso, porque 37 a gente coloca aqui, é o Estado Novo, olha. É o Estado Novo. Após isso aqui, na verdade, 7 anos disso, ele vai entrar no poder a partir do tenentismo. Ele vai entrar no poder a partir de se tornar, a partir do movimento tenentista, o movimento que eu tinha falado lá do Carlos Prestes. Só que o Carlos Prestes já não vai fazer mais parte desse movimento. Mas eles vão colocar Getúlio Vargas no poder. Getúlio Vargas vai passar 6 anos como democraticamente, né? Ele vai ser colocado no poder como um governo provisório. E aí ele vai se eleger e vai ficar mais 6 anos, né? Vai ficar, no caso, ele vai ser eleito em 32, aí vai ficar até 36. Ele vai fazer a Constituição de 34, que é uma Constituição que vai permitir que os trabalhadores que tinham feito aquela greve, vai permitir a industrialização do Brasil com qualidade. No caso, ele vai, não é só implementar a indústria, ele vai fornecer como? Ele vai fornecer meios. Ele vai permitir a indústria do Brasil com qualidade, podemos colocar assim dessa forma. Ele vai criar leis trabalhistas, vai criar CLT, vai buscar que o Brasil ele cresça de forma progressiva. E é nesse momento também que vai iniciar, né, nesse período getulista, que o Brasil ele vai ser durante os intervalos entre a guerra, né? E nós vamos passar pela nossa produção industrial, vamos começar a industrializar, vamos continuar, vai ser incentivada a produção da agropecuária, né? Vai ser estabelecida a agropecuária no Brasil também. Vamos ter as várias relações exteriores que o Brasil vai fazer, que o Brasil ele tentava permanecer a todo momento como neutro, sem intervir num, sem intervir no outro, né? Apesar de que o mundo ele continuava conflituoso um ali com o outro. Então, vamos continuar nesse momento. Eu vou beber uma água. Ai, rapidinho.
E é nesse momento, né, que Getúlio Vargas, ele volta como cara que vai estar ali na sessão. Então, gente, Getúlio Vargas, ele vai assumir em 37 com seu Estado Novo. Ele vai ser, querendo ou não, ele vai estar de 37 a 45 como o único presidente do Brasil. Por isso que nós vamos colocar naquela questão que respondemos como intervalo democrático, né? Por quê? Porque a partir desse momento, como é que o eleitor ia votar? O eleitor não votava porque ele era o único presidente. Ele denominava quem seriam os seus governadores, quem seriam os seus prefeitos. Então a democracia ela foi cessada nesse momento. A democracia ela foi delimitada nesse momento, tá? E a história do Brasil, ela vai, querendo ou não, vai ter muitas vai e voltas, né? De república, vai ter uma interferência, como a do Estado Novo, vai ter volta da democracia, outra interferência, enfim, a gente vai ter dois processos de redemocratização, que é a partir de 1945, que vai ser o primeiro processo de redemocratização, a partir da Primeira República, e vamos ter a partir de 85, de 1985, que é o que a gente vive até hoje. Claro que a gente já passou para o nosso processo de redemocratização, já estamos democraticamente concretos, né? Mas até isso já foram dois, né? A partir de 1879 até a atualidade já foram dois processos de redemocratização. Então, a partir desse momento que o Brasil ele vai se reestabelecer de várias formas. O Estado Novo ele vai fazer, querendo ou não, o Brasil crescer economicamente. A partir da industrialização, da qualidade de trabalho, a migração ela vai se intensificar. Migração é diferente de imigração. A migração, no caso, é a migração dos trabalhadores, né, que vinham do Nordeste em busca de trabalho no Sudeste. Tanto que o Sudeste ele vai ser, atualmente, o lugar onde tem mais índice populacional, onde se tem mais pessoas, onde se mora mais pessoas. Justamente por causa desse processo de imigração que vai acontecer, tá? E aí nós vamos ter outras relações acontecendo no Brasil durante o Getúlio no poder, que ele vai estabelecer inimigos, né? Querendo ou não, ele vai estabelecer inimigos politicamente, mas o povo viu o que Getúlio fazia por eles e o povo adorava Getúlio. O povo gostava, tanto que ele vai ser praticamente reeleito, né? E o povo, ele amava Getúlio justamente por essas ações dele.